Toim. Então, terceiro ano, segundo bimestre, filosofia, página 191. Se achem lá. Nós vamos estudar René Descartes. Já ouviram falar desse cara aí? René Descartes. Bernardo. Vamos admitir o Bernardo aqui. Então... Bom dia, Bernardo. Bem, então, René Descartes, para quem não conhece, ele é o pai do método cartesiano, onde o método cartesiano consiste no ceticismo metodológico, ou seja, a dúvida na metodologia. Né? Você tem um método, mas você questiona aquele método. E você cria outros métodos por consequência, duvidando de uma ideia. Né? Essa ideia ela pode, obviamente, ser duvidada a chegar a um fim comum. Né? O método cartesiano, ele é aplicado mais às ciências exatas. Ele é um matemático, né? Que vai influenciar bastante no mundo físico, a física. E também, né, por ser o pai do pensador racionalista na Idade Moderna, vai influenciar também nas humanidades, né? No mundo do ser humano, sensorial do ser humano, dos sentidos do ser humano. Negando, é claro, né? Ele, como pai do racionalismo, né? Ele futuramente, né? Ele vai influenciar algumas escolas, tá? Que vão interferir diretamente, né, na vida do ser humano. Ou seja, não vai ficar essa filosofia cartesiana ou o método de René Descartes, né, vai se aplicar de uma certa forma, né, ao ser humano, ao homem, de uma forma perigosa, né, porque a dúvida é sempre bem-vinda, né, mas ela não pode ultrapassar a nossa condição de ser humano. Isso era uma das questões ou uma das preocupações de Descartes, né? Se ele duvida de tudo, ele duvida de si mesmo também. Ele pode duvidar de si mesmo, né? Aquela coisa né, tem aquele filme lá, como é que é o nome? Bom, tem tantos, né, que falam sobre ficção científica, né? Mas eu já lembro o nome do filme, que tem um que ele é bem característico desse pensamento cartesiano, né? De outros planos, etc. Da dúvida que nós temos com relação a nós mesmos e a nossa vida, a nossa ação, né? Nós como seres humanos agindo em nossas vidas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Essas são perguntas que têm um princípio cartesiano, né? Alguns têm uma resposta para isso. Por exemplo, os religiosos, né? Quem acredita em Deus. Quem acredita em Deus não ultrapassa a concepção de um criador. Vocês me entendem? Quem acredita em Deus acredita que nós somos filhos dele. Né? Viemos de um plano, passamos por aqui e vamos para um outro plano. Né? Não é isso? Eu estou falando, num modo geral, da concepção, né, da crença, da fé, ligada à religião. Eu não estou fazendo apologia a nada. Né? Então, é bom deixar isso claro sempre, né? Porque
às vezes pensa-se, né? Pô, o cara, o professor é teólogo também, ele às vezes acaba puxando a brasa para o seu assado de forma alguma, né? Eu só estou exemplificando como as coisas são, né? E de que forma as coisas são. Então, dentro dessa concepção da fé, né, o plano cartesiano tem o seu espaço, mas ele é limitado, ele não ultrapassa aquilo, tá legal? Vamos ver mais especificamente, então, René Descartes, na filosofia, ok? Então, René Descartes ele é um importante filósofo e matemático. Lembre-se que estamos falando do século XVI, começo do século XVI, né, quando se fala em René Descartes, onde a concepção do ser humano, do homem, e claro, do homem europeu, né, está muito ligada ainda à concepção da fé, que vem da Idade Média, tá? Então, esses métodos, essa forma de pensamento, esse pensamento mais racional, tá? Ele está ligado numa mudança que está ocorrendo na Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Então, isso é bom deixar claro. E essas mudanças, de uma certa forma, elas são bruscas e demandam de tempo para que isso seja absorvido, para que isso seja aceito, etc. e tal. Tá? Então, esse momento da Idade Moderna é um momento, é claro, que a ciência tem êxito pela, vamos colocar assim, pela vulnerabilidade a qual a Igreja Católica estava passando, em todos os sentidos. Nós já vimos que, por exemplo, que ela sofre um golpe, né, muito grande ao ser, ao ser interpretada de uma forma diferente por Lutero, por Calvino, né, por o Henrique VIII, né, como é que é o nome? O anglicanismo, certo? Então, esse é um dos golpes que ela sofre, né? Isso vai torná-la frágil, de uma certa forma. Depois nós temos também o pensamento, o humanismo, né? Se fazendo presente, né? Contestando os valores que até então foram imbricados à religião, que foi toda a Idade Média. E depois nós temos o pai do racionalismo, que é o René Descartes, né? Com o seu método cartesiano, né? Da dúvida. Isso tudo, posteriormente, vai criar uma certa confusão, né? Porque Descartes ali, ele é um filósofo, ele é um pensador, que ele não está, ele não, ele, a dúvida é com relação ao sentido dos seres humanos ali, né? Será que o sentido tem, né, de uma certa forma, ele leva a pessoa à evolução ou não? Ou apenas é como outro animal, né? No sentido apenas da sobrevivência e não de uma evolução, certo? Então, ele é uma questão que se coloca ali. Ele não está intimamente ligado ou pensando em acabar com a religião que vem, né? A fé, ela está ligada ao sentido das pessoas, à emoção, mais no campo da emoção do que no campo da razão, porque caso contrário nós provaríamos a existência de Deus. Nós, que eu digo no âmbito geral, não é o religioso, mas sim o próprio físico, né? Quem estuda física, por exemplo, né? Poderia se provar cientificamente que Deus existe. Então, no campo da religião é o campo mais emotivo, é o campo, né, da fé, e não no campo da razão. Tá? Hoje está se tendo uma aproximação disso, tá? Mas demorou muito tempo, né, para que isso chegasse a um certo, para que haja hoje um certo diálogo. Tá? Então, o método filosófico do Descartes introduz um pensamento mais exato no campo da filosofia, que faz, né, o que faz que seja considerado o René Descartes o primeiro filósofo,
da vertente do pensamento, da razão, do racionalismo. Né? Ele coloca em posição de destaque para a constituição do pensamento moderno, uma constituição e uma construção de um pensamento moderno, tá? Imbricado ou muito próximo à matemática, né? Então, nem sempre a exatidão, ou como René coloca, né? A razão, o raciocínio, o homem, o ser racional, leva o ser humano a uma evolução. Nem sempre. Claro, contribui, com certeza, mas nem sempre leva a resultados positivos. Tem que se pensar dessa forma também, né? Por quê? Porque a ciência também tem as suas falhas, e quando as falhas acontecem, elas são muito grandes, né? É aquela história do homem querer brincar de Deus. Estão entendendo? Quando isso acontece, pode ser muito perigoso, né? Vejam, por exemplo, a concepção de ética na medicina, né? Ou a bioética, né? Na época do nazismo, né? O que aconteceu com milhares de experimentos com o ser humano, né? O ser humano como cobaia. Isso já havia sido, de uma certa forma, né, romantizado. Olha que bacana, né, dessa tentativa do homem querer ser Deus ou brincar de Deus, né, já havia sido romantizado no romance da Shelley lá, né, como é o nome? Frankenstein, né, o homem do laboratório, o homem de pedaços, o homem coxa de retalhos, né, que recebe uma energia, né, uma carga lá, né, de um raio e se faz vida, né. E esse monstro, né, acaba matando o seu criador, né? Que qual que é a leitura que poderíamos fazer, né? A leitura que nós fazemos hoje, né? Nós demos vida à inteligência artificial que está dominando o ser humano, está se voltando contra nós mesmos. Vocês estão me entendendo aí ou estão dormindo? Quero ouvir todo mundo aí. Bernardo, Carolina, João, Tiago e Vitória. Estou entendendo, professor. Também, professor. Tô aqui, tô entendendo também. Ah, seu Tiago, você tá por aí, é? Às vezes eu apareço, né, professor? Que nem aquilo pro seu celular. Ah, que legal ouvir tua voz aí, massa, cara. Então, Foi mal, é que eu tô resolvendo os negócios da faculdade lá e tá um saco. Então tá, não tem problema. Então, é aquela coisa, né? O Frankenstein, criado no século XIX, final do século XIX, né? É um romance que, de uma certa forma, né? Ele fala dessa relação de René Descartes, né? Dessa razão de René Descartes em conjunto, né? Com o ser humano. E quanto isso pode ser perigoso, né? O Frankenstein mata o seu criador. A máquina hoje está matando nós, ó, gente, né, pessoas? Você entra hoje, às vezes eu me pergunto por que eu pago taxa no banco, sendo que eu que faço todo o serviço. Eu vou lá, antigamente você levava lá um dinheiro que você queria poupar, né? Entregava para atendente do caixa lá, né? Ela perguntava o número da conta, ela fazia o trabalho, né? Hoje você tem um caixa eletrônico que faz tudo isso, né? Você paga a conta, você faz tudo, cara. A máquina, né, tomou o serviço daquela pessoa que estava empregada, né? E ela está dominando cada vez mais, né? Vocês sabem, né? Tem o lado bom, o lado positivo, mas tem um outro lado, que é né, a superação dela, sempre superando o ser humano. Isso já não vejo com bons olhos, né? Porque nós temos que partir da premissa do número de pessoas no planeta, né? E cada vez esse número de pessoas no planeta está cada vez mais submisso a essas máquinas, né? A razão tomando conta da emoção, isso é um problema. As pessoas hoje namoram virtualmente, se conhecem virtualmente, namoram virtualmente, casam-se virtualmente, né? E aí vai.
Então, falando um pouco mais de René Descartes ali, né? Então, deixa eu aqui pegar meu conteúdinho aqui. Descartes, então, ele revoluciona o pensamento filosófico moderno, certo? Contribui, óbvio, né? Há uma contribuição, mas ao mesmo tempo há um mau entendimento. Muitos falam do Descartes, pô, porque René Descartes é o pai do mal, né, de tudo o que de toda essa parafernália que existe hoje, né? Não, ele faz no sentido de contribuir. O problema é o que se faz com isso, tá? O problema é o que se faz com a tecnologia, não é quem cria, e sim quem a usa. Vou dar um exemplo a vocês aqui, né? Santos Dumont, por exemplo. Santos Dumont é característico, né? Você sabe que não são os irmãos Wright, né, que fizeram o primeiro voo, e sim o Santos Dumont, o nosso Santos Dumont que nós conhecemos. Eu conheci a casa dele, é bonita, linda. Casinha, parece uma casinha de boneca, mas é bem engenhosa. O Santos Dumont cria, né? Ele é o primeiro, ó. Ele dispara, né? Ele é o cara que voa, faz o voo panorâmico lá, né? A volta no Torre Eiffel lá, né? Apresenta resultados com relação aos métodos. Não estamos falando sobre isso? E a partir do momento que na Primeira Grande Guerra, né? O avião, em vez de ser utilizado para, né, lançar aos povos alimentos, né, para quem passa fome, para quem está distante, né, ele vai jogar bomba na cabeça do outro, meu. Entenderam? O que acontece? O Santos Dumont lá se suicida, né, se enforca, né, desgostoso, né, de uma invenção que ele fez em benefício ao ser humano e foi usada ao contrário, né, cara? E é assim, não é quem cria, não são as coisas, e sim você com relação às coisas. É o que você faz com elas. É qual a sua intenção por detrás daquilo. Então, o pensamento de Descartes, ele faz parte da tradição racionalista, né, a qual o conhecimento racional é inato ao ser humano. Por que é inato? Segundo ele, nem todo ser humano está apto à razão. E como eu falei, acabei de falar para vocês, ele tinha, assim, tinha razão, ele tinha razão, porque é racional você jogar bomba no outro, é racional você criar armas, né, para exterminar o próximo, cara, né? Então eu concordo. Se você fazer uma leitura de Epicuro que faça esse tipo de leitura, falar assim, é verdade, o que o René Descartes está pensando? Como assim é inato? O conhecimento racional é inato ao ser humano. Todo mundo pode, todo mundo é racional. Não, nem todo mundo é racional se nós pensarmos no ser humano com relação ao ser humano, né? Então nós aproximamos mais um Descartes, um René Descartes, de uma sensibilidade, né, de um pensamento sensorial, do que propriamente racional. Ele está sendo emocional. E ele está falando, é isso, nesse sentido que ele está colocando as coisas. Certo? Razão não significa você ser inteligente. Razão significa você reconhecer no outro a sua espécie. E que bonito isso. E tem pessoas que não se ligam nessa, meu. Tem pessoas que saem aí achando que são mais do que o outro, porque são conhecedoras, né? Porque tiveram a oportunidade de conhecer. E não é por aí. Então, esse pensamento, né? Essa psicofísica, essa questão do ser conhecimento racional inato ao ser humano está ligada a alguns elementos lá que são designados por Descartes, como, por exemplo, a res cogitans, que é a coisa pensante com relação à res extensa, que é a coisa externa. Coisa pensante, né, é a alma. Então, nessa concepção, a alma ou a mente é a coisa pensante e é atribuído o atributo maior do ser humano. E o corpo é a extensa, coisa extensa, é a extensão desse. Então, o corpo é a extensão, né, da alma com a mente, ou a mente e a alma, pode se colocar junto,
Tá? Então, ele não está negando isso. Ele não está falando que, olha, o ser humano é racional e só isso e acabou. Existe dentro do ser humano uma coisa chamada pneuma, né, que é a alma. Ele entende isso. Né? O ser racional que ele provoca ali é justamente o ser que interfere no seu espaço. E não propriamente ele dá atributo à razão acima de qualquer coisa. Né? Ele foi mal interpretado. Então, o corpo depende da alma para viver do mesmo modo que a alma depende do corpo para habitar o mundo. Entendeu? E não diferente. As pessoas tendem a distorcer as coisas. O que isso significa? Você se reapropriar das coisas. Você, quando faz uma reapropriação das coisas, né? Quando você faz uma reapropriação das coisas, você pode fazer uma ressignificação das coisas. Tá? E fazer com que aquilo, né, responda a seus interesses. Isso é comum as pessoas fazerem no mundo, se reapropriarem das coisas e darem outro sentido a elas. Né? Nós vivemos isso, o mundo é assim, as pessoas são assim. Então, não são os métodos, não é o que se cria. Né? O que se cria, se fosse levado assim, ao pensamento, à origem do seu pensamento, as coisas não teriam tanto problema assim, né? Porque a questão é justamente, na verdade, justamente o que você está fazendo em prol ao outro, né? E René Descartes ele não está desmoralizando a religião, como muitos falam, René Descartes, é um método cartesiano, só Descartes, mas René Descartes primeiro que René Descartes ele é um filósofo que vem de uma ordem religiosa, entendeu? Não existia no tempo de Descartes, você se aprendia dentro das universidades, né, que eram ligadas ainda à Igreja Católica. Certo? Então, o pensamento da Igreja Católica ele era avançado, era diferente, dentro das universidades da Igreja Católica, ele era um pensamento, né, que ele trabalhava a dúvida, ele trabalhava a razão, ele trabalhava tudo isso. Não é assim o pensamento voltado para Deus, como a gente pensa. Depois, essas universidades vão ter uma propriedade mais particular, mais racional, mas mesmo assim, a parte do clero acompanha isso. E muitos pensadores da igreja, desse mundo moderno, são racionalistas cristãos. Isso não diferencia um ou outro. Eu gosto sempre de colocar isso daí, né? Por quê? Porque é interessante a gente notar o quanto o quanto a história foi manipulada, o quanto se fez questão de dividir a história. Para que isso? Né? O quanto se fez questão é o que eu falei já para vocês, o quanto se fez questão de uma vingança, né, para com os modelos de poder, né, na história, né? Imbricar isso a um passado que nunca, que como uma mancha, né? E pronto, né? É o que se faz hoje, né? Quando se pensa, por exemplo, na questão da igreja mesmo. Eu vou dar um outro exemplo, mas porque você, a igreja, a Inquisição e tudo mais, tá? Mas se pensar, por exemplo, na ciência, também nós vamos ter, né, pontos também negativos, né? Aonde ela foi retomada e ressignificada com a questão do poder, como eu falei para vocês, a bioética no campo do nazismo. O nazismo não tinha nada de religioso e usou da ciência em prol, segundo eles, em prol ao benefício de uma sociedade futura, né, de um mundo futuro. E, de uma certa forma, o que aconteceu? Deu certo. Tá? Você tem lá os experimentos nazistas que muitos deles, é claro, se fizeram com, com cobaias, com pessoas humanas, com judeus, não só com judeus, fizeram com alemãos também, né, cara? Pessoas que, por exemplo, tinham problemas psíquicos, físicos, também passaram por isso, não foram só os judeus, né, nos campos de concentração, foram outros também. E que certos experimentos que aconteceram lá
lá naquele momento, naquele trágico momento, né? Hoje em dia são experimentos que estão sendo utilizados, né? Por exemplo, lá como é que é o nome? As pessoas, dos atletas paraolímpicos, lá que tem um titânio, né, na perna, pessoas que não têm às vezes as duas pernas, mas correm, né? Com projéteis, né? Com extensões ali de um material, acho que é carbono, não sei, eu não entendo muito disso daí, né? Mas foram experimentos que foram testados na época lá da bioética nazista lá. É claro que não dá para dar razão de forma alguma, né? Justificar, mas de uma certa forma o peso daquilo, né? O sofrimento daquelas pessoas, eu coloco mais assim, eu prefiro colocar dessa forma, não do experimento de um doido, de um louco lá, né? Mas o sofrimento daquelas pessoas se valeu para hoje, né? Haver a possibilidade de uma pessoa que não tem a perna poder voltar a andar. Então, são questões muito relativas. Lógico que não justifica toda aquela violência, de forma alguma, né? Mas, como eu falei, o sofrimento deles ainda assim serviu, né, para um mundo, né, que nós temos hoje, para um mundo melhor. Tá? Então, nós continuamos. Vocês têm, olha, o que vocês têm na apostila? Vocês têm toda uma contextualização a respeito de Descartes ali, né, baseada nessa aula aqui, nessa introdução, nessa base que eu dei a vocês, para vocês interpretarem de uma forma legal e de uma forma correta isso tudo. Tá? Não dividam as coisas, aprendam a não dividir. Não é assim também, não dividir o lanche, não é assim, mas aprendam a não dividir as coisas como o mundo dividiu, ou o intuito de se dividir, como as pessoas pensaram em dividir. Não, tente aproximar mais as coisas, né? Aproximando que se tem o diálogo entre as coisas, mesmo com esse passado de René Descartes. Olha aqui o que eu acabei de falar dele, né? Você tem uma forma, você tem meios, né, de fazer com que o mundo daqui para frente se torne melhor. Né? E não é afastando, e sim unindo, mas unindo de uma forma lógica, unindo de uma forma em que a lógica está presente ou está em conjunto, né, com a emoção, a razão e a emoção. São essas coisas que nós homens de hoje, homens, mulheres, é claro, né, nós chamamos atenção, né? Tentar reaver as coisas sem a possibilidade, né? Sem eu digo, angústia, né? Do que se passou. Tá legal? Próxima aula nós continuamos aí. Beleza? Até amanhã. Amanhã nós continuamos a aula. Tchau.